Fala, meus amigos. O vídeo de hoje vai ser interessante. Estou com esse programa de pós-graduação em teologia do Tiago Valentim Garros. E nós vamos analisar aqui um trecho, né, desse programa aqui de pós-graduação. Se eu não me engano, aqui é uma tese de mestrado, tá? O movimento criacionista e sua hermenêutica. Possibilidade de diálogo entre teologia e ciência evolucionista. Olha isso aqui, velho. Essa tese vai servir para vários vídeos, tá? Eu não terminei de ler todo. Mas, o que é que acontece? O autor aqui, ele tá meio que tentando... Como eu posso dizer, meu Deus? Criar uma amizade entre fé e ciência evolucionista. Tá bom para vocês? Então, beleza. Só que tem uma parte aqui que eu quero iniciar, 2014, tá? Então nós temos o que aqui? 10, 11 anos, né? E nós temos aqui o seguinte. Uma parte interessante, tá? Que é isso aqui, ó. Vou descer aqui para vocês. Lembrando, tá? Esse vídeo, na verdade, essa tese aqui, eu vou fazer vários vídeos sobre isso, porque à medida que eu for lendo ele, eu vou tentar analisar aqui os pontos de vista desse estudioso, né, de teologia. Não vou dizer pastor e tal, porque eu ainda não conheço, não pesquisei nada sobre ele, tá? Acho que não seria interessante também, tá? Mas e sim analisar a ideia, beleza? E olha só o que está aqui, ó. Aqui estão as abreviaturas, né, que ele usa na tese. E olha que interessante nós temos aqui, ó. Olha só. Era para ter deixado marcado, mas não tem problema. Ó. Ele cita Francis Bacon ali, velho. Olha só o que nós temos aqui, ó. A revelação, criação, evolução e o espectro das origens. Definindo os termos, o espectro da criação e evolução na atualidade. Terraplanismo e geocentrismo, na página 23. Massa, né? Vocês vão ficar... tipo, eu li e fiquei sem acreditar, velho. Certo? Aí depois ele fala aqui, ó. Criacionismo da Terra Jovem. Criacionismo da Terra Antiga, teoria da lacuna, Gap Theory, a teoria do dia-era, The Age Theory, evolução teísta, criação evolutiva, evolução deísta, evolução disteleológica, nunca ouvi esse termo aqui, disteleológica, nunca ouvi esse termo, mas não é o tema de hoje. O tema de hoje será a gente ver o que foi que ele falou sobre terraplanismo e geocentrismo. Eu sempre achei que terraplanismo se escrevia junto, velho. Mas, beleza, vivendo e aprendendo. E pelo que vocês já estão analisando aqui junto comigo, a gente já vê que tem vários temas interessantes aqui pra gente analisar. Ver o ponto de vista, né, do teólogo aqui pra gente, ó. A cosmologia hebraica, ó, página 94. Posso fazer o segundo vídeo sobre esse ponto aqui, tá? E vamos ver do que é que ele fala aqui. Então, olha só. Terraplanismo e geocentrismo, página 23. Vamos lá? Vamos lá. 13, 18, 20... 21, 22, 23. Tá aqui. Terraplanismo, geocentrismo. Vamos ver o que esse cara fala aqui. Pode soar estranho, mas ainda hoje, no caso de 2014, né, existem pequenos grupos que defendem a literalidade absoluta da Bíblia. Graças a Deus existem essas pessoas. E rejeitam todo e qualquer achado das ciências físicas. Bom, quem rejeita é
o rejeitamento digno, né, da rejeição. Ou seja, o que é que o terraplanismo rejeita da ciência? Gravidade, Big Bang, evolucionismo darwinista, certo? Curvatura da Terra, tá? Ou seja, aquilo que vocês, espaço, movimentos da Terra, né? Aquilo que a ciência ainda não conseguiu provar. Tanto é que vocês colocam, né? A ciência aceita esses termos, né? A teoria mais aceita, não é assim? Relatividade e por aí vai. Então, o que se rejeita é aquilo que não se foi provado empiricamente, tá? Nenhum terraplanista rejeita magnetismo, eletricidade, radiação, certo? Nenhum terraplanista rejeita isso, tá? Inclusive no que diz respeito ao formato do planeta e à conformação do sistema solar. Os terraplanistas entendem que a Bíblia ensina que a Terra é plana, portanto ela o é. E qualquer ciência que diz o contrário está em erro. Não basta só dizer, tem que provar. Planicidade das águas, como é que vocês vão refutar? Barreira de gás e vácuo, vocês vão refutar como? Teste de curvatura, vocês refutaram quando? Tá? Que é o básico, né? O renascimento moderno do terraplanismo remonta ao britânico Samuel Birley Rowbotham, de 1916 a 84. E em sua monumental obra do século XIX, Earth Not a Globe, A Terra Não é um Globo, citou 76 versos da escritura para comprovar que a Terra era de fato plana. Eu recebi de presente aqui, do Martins, 17 livros, tá? O que acontece? Eu não achei esse livro do Samuel Rowbotham aqui, mas eu tenho um do John Lawson, que fala o seguinte: a Terra não é um globo, mas positivamente um plano. Eu acho que ele errou aqui nessa parte, tá? Mas, como eu falei aqui, a gente vai analisar tudo com calma depois em outros vídeos. A Terra não é um globo, certo? Eu tô com esse livro aqui, deixa eu botar aqui no... Aqui, ó. A Terra não é um globo, mas positivamente um plano. John Lawson. John Lawson. Ok. Beleza. Então, curiosamente, esse livro também cita... versículos bíblicos. Eu acho que ele se atrapalhou, tá? Eu acho que ele se atrapalhou na obra, mas não tem problema. John Lawson, 1890, tá? Traduzido por J. Martins, canal Sem Hipocrisia. Beleza. Aí tá aqui, ó. A Terra e o oceano não são um globo, mas positivamente um plano circular, de acordo com os dois grandes livros de Deus, Revelação e Natureza. Aí tá aqui, ó, dizendo que Samuel Rowbotham, tá, citou 76 versos da escritura para comprovar que a Terra era de fato plana. Muitos destes versos se referem aos confins da Terra. Olha o que o teólogo está falando aqui, tá? Que os versos se referem aos confins da Terra. Então quer dizer que tem 76 versos nas escrituras falando somente dos confins da Terra, né? Eu achava que os 76 versos estão variados, né? Mostrando que o Sol se move, mostrando o movimento... o Sol parando, o Sol retrocedendo, o firmamento, os limites da Terra, as estrelas, né? A posição da Terra, né? Em colunas e alicerces, né? Mostrando que a Terra está parada e por aí vai. Mas o teólogo aqui, ele apenas resumiu sobre os confins da Terra. Olha só. O grupo atual mais organizado iniciou-se com Samuel Shenton em 1956 e foi posteriormente liderado por Charles Johnson, de Lancaster, Califórnia, sede atual da Sociedade da Terra Plana, Flat Earth Society. Johnson faleceu em 2001, deixando a sociedade com alegados 3.000 membros. Após 2004, veja que aqui o movimento aqui era bem organizado, né? Então 3.000 membros
eram pessoas aqui importantes na sociedade, né? O Robotham mesmo era uma pessoa muito rica, se eu não me engano ele era dono de uma rádio, né? Ou era um jornal, algo do tipo. E ele chegou a fazer um desafio, né? Dando $5.000 ou era $10.000 para quem pudesse provar, né, sobre o formato da Terra como um globo, certo? E o cara morreu e ninguém conseguiu levar esse dinheiro. Se eu não me engano, ele era também teólogo, tá? Já os geocentristas, apesar de rejeitarem que a Terra é plana, tomam como literais os textos bíblicos sobre a imobilidade da Terra e a mobilidade do Sol, admitindo então que o modelo copérnico do heliocentrismo está em erro. Pronto. Como se os terraplanistas não adotassem essa parte aí também. O que é que muda do geocentrismo para os terraplanistas? Que nós acreditamos que a Terra ela é de fato plana, tá? Plana e irregular por conta do relevo e plana e nivelada nos mares e oceanos. Então os geocêntricos eles acham que a Terra é uma esfera e que os astros se movem sobre a Terra. O que muda é na verdade o formato só, tá? E os geocentristas eles ignoram o firmamento também, assim como a galera do design inteligente. Então aqui ele já começa a falar dos geocentristas, tá? Aqui não interessa a gente, tirando a parte da questão do movimento do Sol e por aí vai. Olha que resumo, né, horrível que o cara coloca aqui sobre o terraplanismo. Horrível, tá? E aí eu queria saber o seguinte, o teólogo, velho, ele analisou o quê? Né? Aqui no livro de John Lawson tem várias passagens, né? Salmo 24:2, ó, ele fundou a terra sobre os mares, estabeleceu sobre os rios. Gênesis 1:10 nos informa que as águas foram reunidas em um só lugar, e lá em Jó vai dizer, né, que traçou um limite circular na superfície das águas, onde a luz e trevas se confinam. Segundo Pedro 3:5, pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi retirada da água e no meio da água subsiste. Então nós temos aqui diversos pontos que a comunidade da teologia deveria estar analisando e eles ignoram, pô. Ignoram, certo? E eles fazem isso propositadamente, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a cosmologia, essa Bíblia é minha, tá? Eu já mostrei essa Bíblia diversas vezes, inclusive o link dessa Bíblia tá na descrição do vídeo. É a Bíblia Ludovico. Ela tem essa cosmologia ilustrada, que é importantíssimo, né? Nós temos esse registro aqui. E aqui nós temos a cosmologia, ou seja, você tem Gênesis 1, demonstrando a criação do mundo, e logo na página seguinte você tem a cosmologia, ou seja, qualquer tipo de dificuldade de interpretação de texto, você vai ter aqui a cosmologia para dizer assim, ó, velho, não tem o que discutir, tá? Então nós temos aqui tracejados aqui, ó, tracejados aqui nós temos o firmamento, essa parte cinza, águas acima do firmamento, que é o que os teólogos precisam explicar, que inclusive a água acima do firmamento já está descrita antes mesmo do haja luz, não é isso? Já trabalhamos isso aí, todo mundo está cansado de saber, tá? Origens do mundo. No princípio Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o oceano e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Que águas são essas antes do haja luz? A comunidade teológica precisa explicar. E essas águas nós sabemos que foi a que Deus fez cair para o firmamento, ou para o dilúvio, né? Abriu-se as comportas dos céus, ó, as comportas aqui, ó. Comportas, ó. Tá vendo? Ó, as comportas. E aí nós temos no quarto dia a criação da lua, do sol, das estrelas, são luminares para a terra, traçou um limite circular, a terra está sustentada por colunas e alicerces, o sol se movimenta, né? Parou lá em Josué 10:12, Isaías 38:8, o sol retrocedeu 10 graus e todos os povos que estão, todas as pessoas que estavam ali observando, né, o milagre
da cura do rei Ezequias, pôde ver que ali foi uma ação de Deus, porque primeiro Deus avisou que mandaria um sinal como uma prova, e todos puderam ver que o sol recuou, porque a sombra do relógio de Acais recuou também. Tá? Porque se o sol recuasse 10 graus, provavelmente as pessoas não notariam. Mas ao observar a sombra recuando, imagine, velho, a sombra recuar. Imagine, velho. Não é isso? Se tivesse um girassol ali, o girassol ia voltar, né? Pois é. Então, aqui eu trago também a caverna dos tesouros. E nós temos aqui, ó, a criação do mundo também. É um apócrifo, né? E olha só que interessante, ó. No segundo dia, Deus criou o céu inferior e chamou de firmamento. Isso revela que este não tem a natureza do céu superior e que a sua aparência difere da do céu acima dele, isto é, do céu superior de fogo. Aquele segundo céu é feito de luz, e este que se encontra abaixo dele é composto de uma substância concreta, chama-se firmamento porque possui uma natureza espessa, aquosa. Deus, no segundo dia, separou as águas das águas. Olha só, nós temos aqui a criação do mundo, mostrando exatamente como está na Bíblia. Aqui, ó, outro registro, o Apócrifo de Enoque, página 60, capítulo 41, Segredos Astronômicos, tá? Já mostrei isso em lives, já mostrei isso aqui em outros vídeos, para vocês verem como que algumas pessoas do campo teológico ignoram os versículos. Eles pegam coisas isoladas, aí o cara faz a tese dele de mestrado, critica a questão do formato da Terra plana, né? Vai obter ali o seu certificado, beleza, pronto. Mais um que abraça ali os preceitos do sistema, né? Beleza. Ó, Enoque aqui está viajando com os anjos, né? Depois disso eu vi os segredos dos céus e como o reino está dividido. Não é um planeta, é um reino. Esse é o termo correto para o nosso mundo. Aqui também é pesado, ó. E como as ações dos homens serão pesadas na balança, né? Aí eu vi a morada dos eleitos, dos santos, né? Meus olhos viram como lá serão expulsos os pecadores, tal, beleza. E aí ele faz a viagem, os segredos astronômicos. Lá meus olhos viram também o segredo dos raios, trovões, dos ventos, das nuvens, do orvalho, do vento, do granizo, da neblina. E aqui, ó, eu vi as câmaras do Sol e da Lua, de onde saem e onde voltam. Seu retorno é magnífico e como uma tem precedência sobre a outra. Sua rota é admirável. No mínimo, aqui deveria ter alguma referência sobre o movimento da Terra, mas não tem. O que nós temos aqui é o movimento dos astros. Como não transgridem seu curso, não aumentando nem diminuindo, como guardam entre si a fidelidade do juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente avança o Sol, porque o Sol é quem está em movimento, e segue seu curso obedecendo à ordem do Senhor dos Espíritos. Grande é seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da Lua, naquelas paragens, dananã. Aí aqui, ó, pois o Sol faz muitos giros, cá na ponta, ó. Tá? Capítulo 18 também fala aqui, ó. Enoque viu os alicerces da terra, a cumeira da terra, os 4 ventos que suportam o firmamento, suportam a terra e o firmamento, os ventos que expandiam a abóboda celeste. O que é uma abóboda? É um firmamento, é um domo. E como sua posição se situava entre o céu e a terra. Eles constituem as colunas do céu. Tá vendo? Ó, eu vi os confins da terra e o firmamento que se sustenta nas alturas. Então por que o firmamento é citado, né? Rapaz. Para além daquelas montanhas existe um lugar que representa o fim da grande terra. Lá o próprio céu chega ao seu fim. Existe um limite, tá? Então, pessoal, eu estou mostrando aqui, ó, algumas referências, tá? Aqui já é a minha outra Bíblia, tá? A gigantona.
dois grandes luzeiros. Aqui é Gênesis 1:16, quando Deus cria os luzeiros aqui no quarto dia. O Sol e a Lua, embora menores que as estrelas, são considerados maiores porque assim aparecem aos homens. Então, olha que interessante, né? O Sol e a Lua, menores do que as estrelas. Isso quebra, né, aquele argumento quando se fala que, não, os povos antigos não tinham, né, o conhecimento, então eles narravam o que viam. Então, como é que eles sabiam que as estrelas são maiores do que o Sol e a Lua, mas são menores ali porque estão mais longe? Isso é pura lógica, isso aqui é ciência, pô. Então não é ignorância, tá? É isso exatamente como está aqui. Aqui está outra cosmologia. Aqui é uma outra Bíblia que eu tenho também, que está na descrição desse vídeo, tá? E aqui nós temos, né, cosmologia linda, tá? Universo, esse é o conceito do universo. E aqui nós temos, ó, as colunas, ó, os pilares, ó, pillars of the earth, pilares da terra, ó, pillars of the earth, pilares of the earth, Sheol, e por aí vai. E aqui nós temos a cosmologia por completa, ó. As montanhas, representando aqui os limites, né? A Terra, o Sol, a Lua, o firmamento, e a morada celestial está acima do firmamento. E o conceito de universo é esse aqui, ó, o conjunto de todas as coisas que Deus criou, tudo que existe no céu e na terra. Por que o cara não o teólogo, né? Por que eles não consideram, né, isso? Tem que analisar todo um conjunto. Esse é o X da questão. E aqui nós temos a famosa passagem, uma das mais emblemáticas, né, sobre o formato da Terra, quando Josué ora para Deus e pede para o sol parar. Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua parou, porque o povo se vingou dos seus inimigos. Não é o que está escrito nos livros dos justos? O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Nem antes nem depois houve um dia como aquele que o Senhor obedeceu a um homem, pois o Senhor combatia em favor de Israel. Certo? E aqui está o livro dos justos, ó. Bem cá na ponta, ó. Livro de Jazar. Aqui, ó. É o livro dos justos, tá? Maravilhoso esse livro aqui. Não é livro para pessoas fracas, tá? Eu vou logo adiantando. Aqui embaixo, ó. Sol, permanecei em Gibeão. Lua, permanecei no vale de Aijalon, até que a nação se vingue dos seus inimigos. Aqui, Israel estava combatendo contra os amorreus, né? Os gigantes. E o Senhor ouviu a voz de Josué. Olha só. Então, o sol permaneceu no céu por mais 6 horas e meia, e a lua também permaneceu e não se apressou para aparecer durante todo o dia. E não houve outro dia como aquele, nem antes nem depois, no qual o Senhor também atendeu ao pedido de um homem, pois nesse dia o Senhor lutou por Israel. Então a Bíblia fala e confirma. Não é isso que está escrito no livro dos justos? Ou então, não é isso que está escrito no livro de Jazar? E o livro de Jazar está aqui, ó, capítulo 88. Tá bom? Aqui nós temos... Eu nem sei que livro é esse aqui. Eu acho que é o livro de Adão. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento para que alumiassem a terra e presidisse o dia e a noite. Dividisse luz de trevas, e Deus determinou que o sol se tornasse um grande sinal sobre a terra para os dias, os sabates e os meses para as festas, os anos, os sabates dos anos, para os jubileus e para cada estação dos anos. O sol dividiu a luz das trevas para que todas as coisas que brotam e crescem na terra pudessem florescer. Ele fez essas 3 coisas no quarto dia, e no quinto ele criou grandes monstros marinhos nas profundezas das águas, e essas foram as primeiras criaturas viventes criadas. E por aí vai. Ou seja, tudo logicamente, né? E por aí vai. Certo? Aqui, o que é que nós temos aqui, meu Deus?
Não lembro também, né? Mas eu acho que é o livro de Adão aqui. No terceiro dia, deixa eu mudar aqui a posição para não ficar ruim para vocês assistirem. No terceiro dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E quando o calor do sol se estendeu sobre a superfície da terra, esta endureceu a sua moleza, pois foi-lhe tirada a umidade e a fluidez das águas. Quando esquentou o pó da terra, esta fez brotar árvores, plantas e por aí vai. Percebem como tem lógica? Ó, sementes e raízes que no terceiro dia foram engendradas no seu solo, ou colocadas, né, no seu solo. E aqui, né, o livro dos Jubileus também, né? Lá foi o livro... Qual foi o outro, meu Deus? Lá foi... esqueci qual foi o livro lá. Mas narrando a criação do mundo também. E aqui nos Jubileus, ó, no segundo dia ele criou o firmamento no meio das águas, e nesse dia dividiram-se as águas, indo metade delas para cima e metade para baixo, estendendo-se o firmamento sobre toda a face da terra. Esta foi a única obra de Deus no segundo dia. E aqui eu finalizo todas as referências, não só bíblicas como também dos apócrifos, mostrando que a terra ela tem este formato aqui, velho. É indiscutível, pô. Pode negar, beleza, pegue o versículo aí isolado, interprete da forma que vocês acharem melhor, mas o conjunto de todos os versículos, eles apontam para uma terra imóvel, circular, a terra toma forma como barro sob o sinete, certo? E por aí vai, pô. O sinete está aqui, ó. Ó, sinete. Aqui, ó. A terra toma forma como barro sob o sinete. Tá aí. Ó. Então, pessoal, não tem o que discutir, pô. Tá bom? Sinete é aquela ferramenta, né, das cartas. Tipo um carimbo, né? Tá vendo? Não tem o que discutir. Beleza? Então, voltando para o texto aqui, eu fico triste, né? Como tem teólogos que ignoram, tá? Isso. E aí fazem todo rebuliço, né? Intelectual para poder, tá? E sempre desmerecendo, tá? Como eu falei. Então nós temos aqui uma tese de mestrado, né? Programa de pós-graduação em teologia, Escola Superior de Teologia, Faculdade EST, né? Escola Superior de Teologia. Movimento criacionista e sua hermenêutica. Possibilidades de diálogo entre teologia e ciência evolucionista. Eu vou fazer outros vídeos mostrando essa tese aqui, certo? Então tem outra questão da cosmologia hebraica, vou deixar para o próximo vídeo, tá? E aí a gente vai analisar aqui, ó, cosmologia hebraica, ó, página 94, tá? A gente vai analisar um outro dia. E aí fica mais um vídeo para vocês, tá? Ó, a mensagem do Gênesis. Eu acredito que aqui também se refira a algo desse tipo, né? Mas a gente vai ver aí como é que ele vai colocar esse ponto. E como que nós vamos ter esse artigo aqui, essa tese, querendo encaixar a fé, o criacionismo com o evolucionismo darwinista, né? Beleza, meus amigos? Então, por hoje é só. Um abraço aí grande para todos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no Instagram, onde eu posto vídeos diários aqui, tá? E aqui nós temos aqui, ó, graças a Deus, ó, bateu 140 mil, beleza? E aqui nós temos, clicando no link aqui, ó, pelo Instagram, nós vamos ter aqui, ó, as outras redes sociais, ó, YouTube, TikTok e o site. Visitem o site, tá interessante também, tá? E aqui nós temos os nossos trabalhos diários aqui, ó. Pronto. Ó a cosmologia aqui, ó. Aqui essa imagem eu mesmo melhorei ela usando o ChatGPT, tá? Aí eu coloquei, né, mantenha o formato, ó, o universo, ó, o conjunto de todas as coisas que Deus criou. Aqui, pronto. Ó, tudo que existe no céu
e na Terra. Aí eu peguei essa imagem aqui, joguei no ChatGPT e ela deu essa imagem aqui maravilhosa, mais realista, né, com um tom mais vivo, tá? E eu publiquei lá, certo? E foi bastante elogiado aqui, tá? Show de bola. Beleza, meus amigos? Então se inscrevam, tá? Aqui tem vídeos mais curtos, tem postagens, beleza? E aqui a gente vai fazendo um trabalho bacana. E quem puder também e tiver o aplicativo de rede social mais curta, Então, resumidamente, várias referências ocultistas aqui, simbólicas, semióticas. Não sei vocês se esse podem rapaz... seguir aqui, ó, o canal também no TokTok, beleza? E aqui nós chegamos a 67,6 mil seguidores com mais de 1 milhão de curtidas, ó. Beleza? E aqui nós temos também um trabalho excelente sendo feito, tá? Aqui também sai lives e por aí vai. Beleza, meus amigos? Então é isso. O que mais que eu posso falar aqui? É, só isso mesmo. Tá bom? Então, forte abraço a todos. Deus abençoe. E aguardem para os próximos vídeos, beleza?